Primeiro reforço de Admar Lopes no Vasco da Gama. Enfim, o novo diretor executivo do Vasco agiu e tá trazendo para o Cruz Maltino um jogador lá do futebol francês, tá? Negociações em andamento. Expectativa é que o atleta chegue por um empréstimo. Vou trazer aqui a você neste Boa Noite Gigante informações importantes sobre as negociações. Além disso, muitas outras novidades, falar sobre o que rolou hoje no CT Moacir Barbosa, mais um dia de treino. Tem também o mercado europeu de olho no zagueiro Lucas Freitas, que chegou ao Vasco nesse início do ano e vem se destacando muito, vestindo a camisa do nosso Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante, que chega para você, é claro, cheio das últimas notícias do nosso Vascão. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, eu sou o Lucas, você está aqui no canal do Gigante Vasco e esse, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal, chegando para fechar com chave de ouro o seu dia, com as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, venha logo aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Vem aqui, venha fazer parte da nossa família, até porque faltam detalhes para chegarmos à marca dos 100... Aliás, chegamos, acabei de ver aqui, chegamos à marca dos 157 mil inscritos, então ó, agradecimento especial a todos vocês. E agora vamos em busca dos 158 mil. Além disso, deixe seu like, curta, compartilhe, venha fazer parte da família canal do Gigante Vasco. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama e é claro, quero falar com vocês sobre o que rolou hoje lá no CT Moacir Barbosa, pois, como tá aparecendo aí na imagem a vocês, hoje foi mais um dia de treino. Vasco da Gama que realizou o seu treino em campo nesta tarde de quarta-feira, elenco Cruz Maltino realizando atividade de preparação para esse restante da temporada de 2025, né? Um trabalho que foi iniciado primeiramente de forma física, né, trabalhos mais voltados para a parte física do atleta. Fernando Diniz ficou de fora dessa primeira parte das atividades, né, o elenco Cruz Maltino que ficou 10 dias de férias, então vai realizar realmente esse trabalho de readaptação física. Logo após esse primeiro trabalho, o elenco do Vasco iniciou os trabalhos com bola, vimos o David aí trabalhando com o grupo, tivemos hoje a presença, além do técnico Fernando Diniz, do diretor executivo Admar Lopes, do próprio também profissional, dirigente do Vasco, Léo Matos, ex-jogador do Cruz Maltino, atividade feita com bola, bem estilo, né, Fernando Diniz, todo o elenco, todo o grupo trabalhando, olhando aí para esse restante da temporada, amigo. O Vasco da Gama que terá o próximo jogo agora, nesse próximo dia 15 de julho, contra a equipe do Independente Del Valle, ou seja, daqui a 20 diazinhos, o Vasco da Gama entrará novamente em campo. Vive-se a expectativa que exatamente, né, Admar Lopes, que apareceu na imagem a vocês, que hoje está aí dia a dia no CT Moacir Barbosa junto com esse grupo, inicie, né, faça as suas primeiras mexidas nesse elenco Cruz Maltino até essa próxima partida contra a equipe do Independente Del Valle. Vasco entra em campo no dia 15 e no dia 10 a janela de transferência será aberta para que o Vasco possa registrar os seus reforços. E a expectativa é que até lá o Vasco já possa ter alguns nomes para serem anunciados. E o nome do Admar Lopes será fundamental para isso, né? Até porque hoje, nesse momento, os reforços passarão por esse novo diretor executivo, diferente do que era o Marcelo Santana. Marcelo Santana era muito mais um ponto final do que a primeira letra, né? Olhando para um sentido assim de frase, né? Marcelo Santana era quem ia lá e colocava só o pontinho final, ao invés de ser a primeira letra do começo da frase. Ele não participava muito dos processos de contratação. Ele só ia, conversava com o jogador para fechar, dava sua canetada lá e fechava o negócio. Hoje, o novo diretor executivo Admar Lopes, ele vai participar do processo de contratações e vai até colocar nomes na mesa do Vasco. O ex-diretor executivo Marcelo Santana não fazia isso, ele não tinha essa moral para dar nomes na mesa da atual diretoria. E até exatamente essa experiência, essa cancha, esse conhecimento de mercado que Admar Lopes tem,
foi algo fundamental para a sua chegada ao nosso Cruz Maltino, né? A experiência que ele teve pelos clubes por onde passou foi algo essencial para que o Ademar Lopes chegasse ao Vasco. E mais do que apenas uma experiência. O Ademar Lopes é um diretor executivo que teve experiência nos seus antigos clubes em situações de dificuldade financeira. Então, Ademar Lopes é um profissional que sabe trabalhar sem ter grana para contratar. Isso é algo fundamental que fez com que o Vasco fizesse de tudo para ter Ademar Lopes trabalhando no departamento de futebol. E diante disso, ele já começa, é claro, a mexer os seus primeiros pauzinhos, né? Sem grana para fazer altos investimentos, mas com moral e força no mercado para contratar. O Vasco tem hoje algumas prioridades. A principal delas, o seu setor ofensivo. O Vasco hoje trata como grande prioridade trazer jogadores para o ataque Cruz Maltino, e isso vai acontecer nessa próxima janela de transferências. A ideia do técnico Fernando Diniz, que já foi até passada para o novo diretor executivo Ademar Lopes, e também, é claro, hoje a ideia da diretoria do Vasco da Gama é aumentar o poder de fogo do time, é ter no elenco mais um jogador de qualidade para fazer companhia a Nuno Moreira, Pablo Verratti e Ryan nesse ataque. Então, diante disso, pelo fato de ter 3 competições, meu amigo, o Vasco tá com muitas competições até o final da temporada, e que bom, que legal que a gente vai voltar pro futebol e saber que o Vasco tá classificado para os playoffs, né, da Copa Conmebol Sul-Americana, para a Copa do Brasil, e ainda tá disputando o Campeonato Brasileiro até o final da temporada. É jogo a jogo, é semana a semana, não tem essa, não tem descanso para o Vasco da Gama. É jogo sábado, quarta, domingo, terça, é assim que vai funcionar. Mas, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte, não adianta ter competição se não tiver elenco para disputar. Eu acho que o Vasco ele tem um elenco legal no time titular. Eu vi contra o São Paulo e você viu que o Vasco é uma equipe que no time titular tem qualidade para disputar contra grandes times. Mas é o seguinte, sai um Coutinho, quem entra no lugar? Sai um Ryan, quem entra no lugar? O Garré? O Adson? Se sair o João Vitor, entra quem? O Lucas Oliveira? Se sair o Verratti, entra quem? O GB, com todo respeito ao GB, mas não é um jogador que tem cancha suficiente para ser o camisa 9 do Vasco. Então a situação é, o Vasco tem 3 competições, precisa ter um elenco mais, assim, mais forte, maior, que dê para conseguir sustentar as 3 competições. Esse calendário intenso de 2025 o Vasco da Gama terá. Só para uso de informação sua, né? O Vasco da Gama ele volta a campo no dia 15 de julho. Até o final de julho, o Vasco tem Red Bull Bragantino, em 2 oportunidades. Aí terá ainda para enfrentar o Grêmio, terá a Bahia, terá a Internacional. Aí terá o outro jogo, o Independente Del Valle. E ainda tem o CSA. Então, em menos de 15 dias, o Vasco tem 6 jogos. Olha que loucura, não há elenco que sustente. Então, o Vasco vai atacar o mercado exatamente olhando o seu setor ofensivo. A posição hoje que, junto ao Ademar Lopes, o departamento de futebol, a comissão técnica do Fernando Diniz, considera a posição mais desequilibrada do elenco Cruz Maltino. Então, diante disso, né, diante dessa necessidade, o Ademar Lopes, entendendo essa ausência de jogadores para o ataque, está no mercado e iniciou movimentações pela contratação, talvez do primeiro nome para o setor ofensivo, que é o atacante colombiano Carlos Andrés Gomes Inestrosa, jogador de 22 anos de idade, conhecido apenas como Andrés Gomes, é um ponta que atua tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo, tem 4 jogos pela seleção colombiana e 2 gols marcados no cria das categorias de base do Milionários da Colômbia. Começou a carreira muito bem, iniciou no profissional em 2021 com apenas 18 aninhos de idade. Em 2022 fez uma brilhante temporada com 19 anos, amassou assim de fato, né? Estourou o futebol colombiano com as suas apresentações. Em 49 partidas tendo apenas 19 anos, ele fez 12 gols e deu 5 assistências. Logo após esse destaque, ele foi vendido da Colômbia para o futebol norte-americano, para o Real Salt Lake, pelo valor à época de 3 milhões e meio de dólares, algo em torno hoje na nossa moeda de 20 milhões, 21 milhões de reais. Primeira temporada dele já no Real Salt Lake foi interessante, 40 jogos, 2 gols marcados e 7 assistências, números bons para um ponta de apenas 20 anos de idade em um novo continente, mas ele amassou foi mesmo na sua segunda temporada no ano passado. Em 25 jogos, esse ponta colombiano, um ponta, amigo, teve 3 gols e 8 assistências.
em 25 jogos, um ponta, teve 13 gols e 8 assistências. Números muito bons que o credenciaram a ser vendido no meio do ano passado para o Rennes da França. E desde então está no Rennes, foi vendido por 10 milhões de euros, algo em torno de 70 milhões de reais, mas é muito novo, é jovem, cara, 22 anos de idade, tá com essa dificuldade de adaptação. E hoje é uma peça que está no clube francês, está no elenco francês, mas tem pouca minutagem. E um dos objetivos do Rennes é dar minutagem a esse jogador. Então, sabendo do mercado francês, conhecendo o mercado francês, Admar Lopes, pelo fato de ter portas abertas em vários clubes do mundo, iniciou essa negociação com o Rennes. Informação é que através do próprio Admar Lopes, informação dada pelo canal Na Torcida Vascaínos, o Vasco tem conversas em andamento pela contratação de Andrés Gomes. O jogador hoje negocia com o Vasco uma chegada por empréstimo até no meio do ano que vem. Ele tem no Rennes um contrato de 60 mil euros por mês, algo em torno hoje de 390 mil reais por mês. Além disso também, mesmo tendo negociações com esse bom atacante, jogador interessantíssimo, que seria uma peça bem legal para o setor ofensivo do Vasco, o Vasco também faz contato por outros jogadores no mercado da bola. Então, meu amigo vascaíno, é o primeiro reforço, né, que o Admar Lopes começa a movimentar para trazer ao nosso Cruz Maltino. O nome, volto a repetir, com portas abertas no futebol mundial, no futebol europeu. E ele inicia aí esse mercado com uma baita contratação que pode sim ser concluída desse jovem jogador colombiano. É o que eu falo. Futebol hoje, amigo vascaíno, é intensidade. Não adianta mais trazer jogadores de 30, 35, 36 anos com baixa intensidade aqui para o Brasil, se não tiver jogadores rápidos, intensos, que consigam jogar a bola e fazer o Vasco da Gama se destacar. Então, bom nome, cara. Bem interessante aí esse jogador que o Vasco da Gama pode estar contratando. Boa informação, vascaíno? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários. Bom jogador, negociações já iniciaram e agora vamos ficar de olho. Qualquer novidade, é claro, eu trago a você. Se você gostou do nome, deixa aí a sua opinião nos comentários. Colombiano, interessante demais. E para fechar aqui com vocês este Boa Noite Gigante, quero falar sobre um nome relacionado sim também ao mercado da bola, mas não que o Vasco está procurando, negociando, mas um nome que clubes do futebol europeu estão procurando para contratá-lo, que é o zagueiro Lucas Freitas, cria das categorias de base do Palmeiras, jogador que iniciou a sua carreira, entretanto, na base lá do Flamengo, ainda na base se destacou e chegou ao Clube Paulista, fez a sua reta final de base no Palmeiras em São Paulo, foi emprestado para o Real Valladolid da Espanha, passou uma temporada por lá, atuou profissionalmente no Real Valladolid, foi para Portugal ainda jovem também, em 2023, com apenas 22 anos, ou seja, um jogador bem rodado, passou por Chapecoense, na temporada passada fez um campeonato brasileiro muito bom pelo Juventude e chegou ao Vasco nesse ano em definitivo. É uma baita negociação, eu critico quando tem que criticar, mas elogio também quando tem que ser elogiado. O Vasco consegue a contratação do Lucas Freitas junto ao Palmeiras, com uma negociação sem envolver dinheiro algum. O Vasco consegue contratar o Lucas Freitas de graça, apenas dividindo os percentuais de passe. O Vasco ficou com 50%, o Palmeiras com os outros 50% do jogador. E qual é a situação? Hoje, o Lucas Freitas vem se destacando muito no Vasco, pelo fato de ser um jogador jovem de 24 anos de idade e com experiência europeia, vem chamando a atenção do mercado europeu. Informações dadas também pelos grandes amigos e parceiros lá do canal Na Torcida Vascaínos. Hoje o Vasco vem recebendo sondagens, né, pelo zagueiro. Fontes aí do próprio Vasco relatam que há um interesse de clubes da Turquia e da Rússia, tá? Propostas mais concretas ainda não foram feitas, mas a expectativa é que logo elas venham chegar à mesa do Vasco da Gama. Ou seja, caso essas propostas cheguem ao Vasco da Gama, tá? Amigo torcedor vascaíno, o Vasco não ficaria com a grana toda. O percentual da venda seria dividido. Vamos supor, chega uma proposta de 20 milhões de reais pelo Lucas Freitas, o Vasco aceita vender. É 10 para o Vasco e 10 para o Palmeiras, mas é uma preocupação, né? Porque hoje o Lucas Freitas é titular absoluto do sistema defensivo do Vasco e o seu banco, que é o Luiz Gustavo, também joga muita bola. Mas qual é o grande problema? Se o Lucas Freitas hoje está sendo sondado e tem essa possibilidade de breve, nos próximos dias, chegar uma proposta ou da Turquia ou da Rússia pelo jogador, o Luiz Gustavo, que é o zagueiro imediato e grande jogador também, recebeu uma proposta recente do
num clube do Oriente Médio, o Shabab Al-Ahly. Ou seja, o sistema defensivo do Vasco hoje, que tem dois bons jogadores e com uma perspectiva de crescimento muito grande, que é o Lucas Freitas e o Luiz Gustavo, hoje vem sendo sondados pelo mercado do futebol europeu. Então a preocupação é um sinal de alerta que tem que ser ligado. O Vasco, é claro, vai vender jogadores, ponto. Te garanto, o Vasco não vai sair dessa janela de transferências sem vender, infelizmente, atletas, porque vai segurar o Ryan, vai ter que vender outros jogadores. Mas tem que entender legal. Eu acho que perder Lucas Freitas e Luiz Gustavo nessa janela de transferência seria uma loucura. Hoje o Vasco tem um sistema defensivo um pouco mais sólido do que era antes, muito por conta desses dois jogadores estarem atuando em alto nível. Então, perder os dois de uma vez só iria ser um baque muito grande que não daria para recuperar. Concorda? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui agora, depois desse Boa Noite Gigante, como eu prometi, né? Agitado, com muitas informações, muitas novidades, e já amanhã às 7 horas em ponto, eu volto aqui com vocês para trazer ainda mais novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, amigo. Curta, compartilhe, se inscreva, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.